Dia das Mães vai ser daqui a pouco e a figura da mãe sempre é muito cara para nós, não sei a experiência de cada um de vocês, de ter esse carinho pela mãe, independente da situação que vivemos, a nossa existência, de certa forma, vem através dela que nos levou esses 9 meses. E do ponto de vista espiritual, há também a figura de Maria, a mãe de Jesus, que nos ajuda também acompanhando, nos incentivando a sermos melhores. E se a gente descobre mesmo o papel de Maria na nossa vida, a vida espiritual muda, a gente consegue ter uma força muito maior para a nossa vida. E na devoção mariana, há as famosas aparições de Maria. Momentos históricos, alguns registrados, até com testemunhas, em que Maria apareceu a uma vidente, a uma pessoa historicamente, e comunicou uma mensagem. Essas mensagens não são de fé. O que quer dizer com isso? Eu posso não acreditar, não querer acreditar nessas aparições, porque são muito particulares. É uma mensagem que Maria comunicou para aquela pessoa ou para aquela sociedade daquela época, para aquele contexto específico. E eu posso não querer, talvez, seguir aqueles ensinamentos, não tenho obrigação nenhuma. Mas tem algumas que ficaram muito famosas, consagradas, e a sua mensagem ajudou a conversão de muita gente. Seria, no mínimo, uma imprudência ou talvez até uma burrice até não levar a sério alguma dessas aparições, embora não seja obrigado. E uma delas, nesse contexto, ou seja, que essas que são importantes, repito, não é obrigatório nem nada que a gente acredite, mas uma delas que teve o seu relevo, que vale a pena que a gente conheça um pouquinho mais, é a mensagem de Fátima. Então, quero falar um pouco na meditação hoje sobre o que foi essa mensagem de Fátima, né? E aí ver se, quem sabe, isso serve para um crescimento na nossa vida espiritual. Não somos obrigados a acreditar nessa mensagem, mas, digamos, seria perder chance de ganhar muito na nossa vida espiritual se a gente não olha para essa aparição com o devido respeito. São dados históricos que é possível colher há mais ou menos 100 anos atrás, em 1917, quando Maria apareceu a uns pastorzinhos em Portugal. Fátima tem uma relação um pouco mais direta com o Brasil, porque apareceu em Portugal e Maria falou em português com aqueles pastorzinhos que estavam lá, né? Eram crianças muito pequenas, 2 meninas e um menino, a Jacinta, a Lúcia, que era a mais velha, e o Francisco. Então, a ordem de idade, a mais velha era a Lúcia, depois o Francisco, e a Jacinta era a caçulinha, né? 9 anos de idade a mais velha, imagina, né? Então, dá para ver que eram crianças mesmo, né? E aí, ao aparecer, Maria disse que era a Senhora do Céu, numa aparição, e que depois se confirma porque as pessoas perguntam para as crianças, elas são coerentes em dizer o que apareceu, né? E não vou dar o resumo de tudo, mas Maria, em cada dia 13 do mês depois que apareceu, que foi no dia 13 de maio, ia pedindo que elas viessem de novo em outro dia 13, e que na última vez que ela apareceria ia deixar um sinal que confirmava a sua aparição durante todos esses dias. E teve lugar nessa última aparição o famoso Milagre do Sol, que foi visto por pessoas que nem sequer tinham nada a ver com a aparição de Fátima, um dado histórico de que o Sol começou a dar voltas no céu e depois aumentou seu tamanho como se o Sol se aproximasse da Terra, né? Pessoas que não tinham nada a ver com Fátima, pessoas que simplesmente em cidades distantes daquele momento viram esse mesmo fenômeno, né? Então, registrado assim com fotos, pessoas olhando para o céu e um pouco assustadas por o que estavam vendo, né? Não tem nenhuma gravação, né? Que em 1917 não tinha, mas se tivesse hoje em dia alguém teria filmado lá e tal, né?
Mas mesmo que tivesse filmado, ainda a gente podia duvidar, porque pode ser que foi uma aparição que o Sol, pode ser que isso aconteça de milhares e milhares de anos, alguém sempre podia colocar alguma coisa. Mas, repito, os efeitos que tem nas pessoas, talvez esse é o que mais confirma. Crianças tão pequenas que com aquela aparição de Maria mudaram o seu comportamento. Isso já é um milagre. Porque criança, a gente sabe, são muito espontâneas. A gente pode até dar alguma mensagem para elas, ensinar alguma coisa. Mas elas serem constantes naquilo que elas escutaram, coerentes e não mudarem. Dois desses videntes viveram poucos anos e já faleceram. A Jacinta faleceu na pandemia. Houve uma pandemia, né? A famosa gripe espanhola, que assolou a Europa naquela época. E ela faleceu poucos anos depois. O Francisco também faleceu poucos anos depois. E sobrou só a Lúcia, a irmã Lúcia, que se fez religiosa e que faleceu pouco depois do Papa João Paulo II, foi no 2005, né? Então, aí ela viveu bastante, né? Inclusive, quando Nossa Senhora apareceu e aquelas crianças, então, voltam ao começo, perguntaram quem era, e ela falou que era a Senhora do Céu. E aí as crianças, ao falar do céu, naturalmente perguntaram, eu vou para o céu? E Maria então disse para a Lúcia que ela iria para o céu, mas que ia viver muitos anos. E a Jacinta, eu vou para o céu? Sim, você vai para o céu, Jacinta. Era uma menina muito santa, assim, muito virtuosa já. O Francisco perguntou, e eu vou para o céu? E Maria olhou para ele, né, e disse, você vai, mas depois de rezar muitos terços, né? E o Francisco começou a rezar bastante terço, porque ele viu que aquela mensagem de Maria era que ele tinha que ainda melhorar de vida. E era uma criança, né? Impressionante, mas que sentiu aquele desejo de mudar com a mensagem de Maria. E aí se costuma falar de 3 mensagens que Maria aos poucos foi anunciando para aquelas crianças. E essas 3 mensagens nos ajudam, sobretudo a primeira delas. Vamos ver essas mensagens? A primeira mensagem que Maria fala para aquelas crianças é que era necessária uma conversão de vida, que as pessoas estavam muito longe de Deus. E aí Maria mostra numa visão para aquelas crianças para verem como é que é o inferno. E elas olham como é um inferno e aquilo causou um espanto para aquelas crianças. Eram crianças que não tinham pecados grandes, né? Mas com aquele olhar do inferno, como era o sofrimento das almas, elas começaram então a querer fazer sacrifício para que as almas não fossem condenadas. E saiu automático daquelas crianças. E não é que Maria falou, vocês têm que fazer modificação, não, elas quiseram fazer. E aí depois daquela visão do inferno, elas começaram a comer um pouco menos da marmita que elas recebiam, porque as crianças tinham uma tarefa que os pais confiavam, levavam as ovelhas para pastar no começo do dia e depois traziam de volta. A parte do estudo, que era muito rudimentar, que as crianças faziam, em todo o tempo livre, era acompanhar o rebanho e levar para pastagens e aí depois, no final do dia, trazer de volta. E aí os pais preparavam as marmitas para as crianças que elas comiam durante o dia, lá enquanto acompanhavam as ovelhas na pastagem. E aquelas crianças, sem que os pais soubessem, já não queriam comer daquela marmita, porque queriam fazer um sacrifício pelos pecadores para que não se fossem condenados no inferno. E aí então viram uma criança pobre que passava no caminho e resolveu dar no primeiro dia a marmita para aquela criança. Depois já não quiseram nem sequer levar a marmita. E aí outro dia quiseram nem sequer tomar água, porque na marmita tinha também um jarro d'água e não quiseram. E tudo isso espontâneo que eles foram fazendo porque queriam ajudar na conversão dos pecadores. E aí viram um pedaço de corda e aí resolveram amarrar um pedaço de corda na perna, porque iam caminhando para acompanhar o rebanho,
e aquela corda amarrada assim machucava um pouquinho a coxa, e era um jeito então de sofrer um pouquinho lembrando dos pecadores. Coisas assim automáticas, não é que alguém falou faça isso, e eram crianças, né? Tudo isso com desejo de não deixar que as almas se condenassem. Então a primeira mensagem de Fátima é o inferno como uma possibilidade, e que as pessoas não estavam considerando isso de modo sério, e Maria então ajuda aquelas crianças a perceberem. Aí agora voltando para nós, é também uma mensagem importante que nós temos. O inferno é uma possibilidade, né? Que nós saibamos, né? Eu posso colocar a perder toda a minha existência. Eu posso, sei lá, terminar a minha existência e talvez não ter um emprego que eu gostaria. Eu posso não ter me formado naquele curso que eu gostaria. Eu posso talvez não ter terminado em ver meu time como campeão do mundo. Se for vascaíno vai demorar um pouquinho, mas tudo bem. Eu posso... Tem coisas que, quem sabe, eu não vou conseguir ver. Mas completar a minha existência me realizando, fugindo do inferno, isso eu devo fazer, porque senão seria colocar a perder tudo o mais importante da minha existência. Uma alma que vai para o inferno é essa que colocou a perder aquilo que é mais importante da sua existência, né? E é uma possibilidade, né? São José Maria, anos depois dessa aparição de Fátima, nos anos 40, ele teve chance de conhecer os pais dos videntes de Fátima. Já tinha falecido o Francisco, a Jacinta, a irmã Lúcia morava numa cidade que era na Espanha, fronteira com Portugal naquele momento, e São José Maria teve chance de conhecê-la, e depois conheceu também os pais dos videntes. Mas quando conheceu a irmã Lúcia, porque um bispo amigo lhe apresentou, São José Maria conta o que aconteceu quando a encontrou, porque dizia, não quis lhe perguntar nada sobre as aparições quando a conheci. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça é, por que não? A primeira coisa que eu ia perguntar é como é que foi a aparição, né? E tal. Mas São José Maria disse, quando eu a conheci, não quis perguntar nada sobre as aparições. Simplesmente lhe perguntei algo que eu tinha muito no meu coração. E então perguntei, madre, né, que era assim chamada lá, era a irmã Lúcia, né, que era religiosa, que ela se fez, vejo que a senhora recebeu muitas graças de Deus. Eu também recebi algumas. E fico pensando, o que será de mim se eu não corresponder? Ela olhou sério para mim, dizia São José Maria, e me respondeu, sabe que eu penso nisso todos os dias? Interessante, né? São José Maria, o que mais tinha no coração é isso. Eu vejo que tem muitas coisas boas que eu recebi. A minha família que me criou, me educou, a chance de estudar numa boa escola, isso São José Maria teve chance. Depois ele já era sacerdote, entrar no seminário, e essa mensagem do Opus Dei que ele tinha recebido. Eu vejo que Deus me deu muitas graças. O que será de mim se eu não corresponder? Todos vocês receberam muitas graças. Essa chance de estudar no colégio, a chance de ter as amizades, de ter o trabalho que vocês estão. Mas eu correspondo a esses dons que eu tenho para ajudar o próximo? Agora está tendo essa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O que eu posso fazer para poder ajudar? O valor da oração é importante. Pelo menos já rezei por essas pessoas. E se posso ajudar com alguma coisa material, poxa, eu vou ajudar também. Às vezes vai ser só com a minha oração, mas às vezes com alguma coisa material que eu deixo. Tem tantas coisas que Deus espera que a gente faça. Eu não posso ficar na mesmice. O que será de mim se eu não corresponder? Vejo que eu recebi muitas graças. E o inferno é exatamente a pessoa que não correspondeu às graças que Deus lhe deu. O inferno é o fracasso do amor de Deus na vida de uma pessoa. É não colocar em prática como correspondência a tanta ajuda que ele recebeu, né? Às vezes se vai considerando o inferno como uma coisa assim, etérea, sem muitos detalhes. É um lugar de sofrimento de pessoas que não corresponderam a tantas ajudas que recebeu. Podemos resumir o inferno como isso, né?
é uma possibilidade. E é bom, né, apoiado nessa mensagem de Fátima, para nós, que nós consideremos isso. Senhor, afasta de mim o que me afasta de Ti, podemos dizer agora para Deus, olhando para Ele que está aqui conosco. E eu quero mesmo afastar qualquer possibilidade do inferno. Eu quero cumprir o que Deus espera de mim, na minha realização da minha vida. E como eu vou descobrir isso? Essas inquietações que vocês um pouquinho no coração percebem. Vejo que Deus me dá essa inquietação de ajudar o próximo, essa inquietação de fazer bem o meu trabalho, essa inquietação de ser honesto nos meus negócios, nas coisas que eu estou fazendo. Tudo isso é inquietação que Deus me ajuda para eu não cair na possibilidade do inferno. O inferno é aquela pessoa que deixa para fazer as coisas erradas, vai se deixando, se degradando, vai se perdendo, né? Não pensemos que uma pessoa já nasce má. Ela vai se degradando como pessoa, né? Não pensemos que uma pessoa condenada no inferno é que já nasceu o diabinho, né? Já nasceu com chifre lá. Não. Ou o cara já nasceu roubando, a criança já roubou. Não, é que as pessoas vai se degradando como pessoa. E aí eu posso fazer o caminho contrário. Eu quero ir melhorando como pessoa, dizendo mais a verdade, vencendo a sensualidade da minha vida, vendo aquele defeito que eu vejo que eu repete mais na minha vida e tentando combater esse meu defeito. Isso é afastar a possibilidade do inferno, né? Então, que eu me empenho para isso, né? Essa é a primeira mensagem de Fátima. Vejam que é super atual, né? É o desejo de colocar um empenho para não fracassar naquilo que é mais importante. Pode ser que eu não passe num concurso público nunca na minha vida, mas não tem problema, vou ser muito feliz e com outras coisas, mas eu não posso terminar minha existência no inferno, seria o fracasso da minha existência. Isso não, né? Então, essa é a primeira mensagem que a mensagem de Fátima nos deixa, né? Que é muito atual e temos que considerar como algo para nós também, né? Depois, numa segunda mensagem, Maria, para aquelas crianças, deixa uma devoção para que elas possam, se elas quiserem fazer, e divulgarem para que muitas pessoas possam fazer também. É a devoção dos 5 primeiros sábados de cada mês. Maria pedia àquelas crianças que no primeiro sábado de cada mês, durante 5 primeiros sábados, ou seja, durante 5 meses, naqueles 5 primeiros sábados de cada mês, que as crianças fossem à missa e com a confissão em dia, uma confissão para que assistir aquela missa, recebessem a comunhão, né? Pedindo perdão pelas almas pecadoras e por elas mesmas, né? Durante esses 5 primeiros sábados. A comunhão, a confissão reparadora, assistindo uma missa nesses 5 primeiros sábados. E se difundiu bastante essa devoção. Há pessoas que até hoje fazem, né, de modo ininterrupto essa devoção, não precisa ser só nos 5 primeiros sábados, depois aí renova, né, depois de passar dos 5, aí outros 5 e mais 5, e fica uma devoção constante. Eu gosto de dizer que, animado por essa ajuda de Maria, o cristão até não fique só nos primeiros sábados, não. Talvez, se a gente pode, né, se organize, alguns dias na semana eu assisto a missa de modo fixo. Pode ser o sábado, aí se eu assisto todos os sábados, eu vou fazer mais do que Maria pediu. Maria falou os 5 primeiros sábados, que é um sábado no mês. Se eu vou todo sábado, estou ganhando 4 vezes mais do que Maria falou nessa devoção, né? Então, se eu me disponho, além do sábado, ir na terça-feira à missa, sei lá, o que cada um vê que pode ser compatível nos seus horários, mas assistir a missa um dia fixo na semana e tentar ter a confissão em dia para poder receber a comunhão nessa missa e pedir perdão pelos pecadores ao assistir essa missa, eu vou conseguir muitas graças, né? Então, a segunda mensagem de Fátima é a devoção a essa assistência nos primeiros sábados, mas que nós podemos expandir e até querer fazer mais para a nossa devoção. Se eu não tenho o costume de assistir à missa, pelo menos que eu conheça mais o que é a missa, veja o seu valor, e aí quem sabe se conhecendo mais, vendo o seu valor, aí eu começo a assistir já, fazendo mais sentido para a minha vida.
a missa. A gente vai ter alguma meditação a respeito, depois já falo mais sobre isso, mas é a chance de acompanhar Cristo naquele momento do Calvário. Há um momento histórico em que Cristo morreu na cruz. E alguém pode até dizer: nossa, se eu tivesse chance de viver naquela época em que Cristo morreu na cruz, com certeza eu estaria do lado dele, eu iria lá, pelo menos para ver, para fazer companhia. Eu digo: vá à missa. Se você for à missa, você tem chance de fazer exatamente isso. Deus, na sua sabedoria, fez com que fosse possível por todas as pessoas ao longo dos séculos de acompanhá-lo no momento da cruz. Basta ir na missa. De modo espiritual, não é que eu vou ver lá uma crucifixão, né? Não tem um teatrinho lá na missa, não. É um rito que se repete, mas um rito que, do ponto de vista sacramental, ou seja, de um símbolo, é como se eu estivesse naquele momento, né, que Cristo morreu na cruz, e acompanho, consolo Cristo morrendo na cruz e recebo as graças como se estivesse vendo Ele naquele momento histórico morrer na cruz. Então tem um seu valor impressionante, né? E Maria, então, para ajudar que se tenha devoção à missa, pediu essa devoção dos 5 primeiros sábados, né? Veja que a devoção a Maria é muito cristológica, ou seja, Maria sempre leva a Jesus e Jesus sempre leva a sua mãe. É uma união muito grande entre um e outro. Então, essa é a segunda mensagem, e nesse contexto da segunda mensagem, Maria pediu a consagração da Rússia, porque os erros da Rússia levariam a muita destruição do mundo. Isso é 1917, e pouco tempo depois tem a Revolução Bolchevique na Rússia, e de fato a Segunda Guerra Mundial mostra muitos erros da Rússia que se espalham pelo mundo afora. Maria pedia a consagração da Rússia, e feita pelo Papa. Foi realizada essa consagração só nos anos 80, de modo como Maria tinha pedido. E é interessante, repito, não é de fé que a gente acredite nem nada assim, mas se vê claramente a intervenção divina através de Maria. A consagração foi feita nos anos 80, e nos próprios anos 80 cai o Muro de Berlim e se acaba com a Guerra Fria e com toda a pressão nuclear que havia, de uma futura guerra nuclear, com os erros da Rússia naquele momento. Impressionante, mas foi a consagração e caiu a Rússia, né? A relação de causa e efeito, pelo menos historicamente, aconteceu, e o negócio foi depois, né? De modo impressionante, né? Quem fez a consagração aos moldes como Maria pediu foi o Papa João Paulo II. Houve uma consagração nos anos 40, mas não tinha nomeado a Rússia de modo como Maria tinha pedido, e foi então só o Papa João Paulo II que fez, né? Então essa foi a segunda mensagem de Fátima. E aí havia uma terceira mensagem ainda, que ficou em segredo. A irmã Lúcia recebeu essa mensagem e pediu que se comunicasse Maria ao Papa, e somente no momento oportuno que o Papa visse, se divulgasse. E aí havia muitas conjecturas: que será que esse terceiro siga de Fátima, né? Será que vai ser o Apocalipse, é o fim do mundo, né? E aí muita gente falava de uma coisa ou outra, né? Até que no ano 2000, o Papa João Paulo II, então, divulga finalmente esse segredo de Fátima, e o relato é cheio de símbolos, que é lido publicamente, de um homem de branco que é atacado, e junto com bispos que estão do seu lado, que quase morre, e tem a ajuda de Maria. Basicamente, a imagem do terceiro segredo, e o Papa via nessa imagem ele mesmo, João Paulo II, que tinha sofrido atentado nos anos 80. Quase morreu nesse atentado. Não sei se você sabe, mas um turco, assassino de aluguel, até hoje não se soube quem que o encomendou, porque ele foi preso, fez investigação, mas não se conseguiu descobrir nada ao certo, mas ele deu um tiro a queima-roupa na Praça de São Pedro, quando o Papa passava cumprimentando os peregrinos,
e, por um milagre, o Papa não faleceu, né? Foi preso, né? Ficou muito tempo na prisão, estava ainda preso até pouco tempo atrás, Aliaca, o seu nome, e ele, quando ficou sabendo que o Papa ainda sobrevivia, ficou na prisão, ficou admirado, falou: eu nunca erro um tiro meu, né? E o jeito que eu atirei foi no coração, ele teria que ter morto, não sei o que e tal. E de fato, né, por um triz, a bala não causa de fato a morte ao Papa João Paulo II, é um milagre, né? Quando depois o Papa se recupera, a bala que ele tirou, o Papa quis oferecer essa bala visitando a Nossa Senhora de Fátima e aí deixar lá perto da imagem. E por acaso, não é que foi pensado, ao ver onde ia deixar aquela imagem, na coroa de Maria tinha um buraquinho e a bala encaixou perfeitamente no buraquinho da coroa, né? Tá lá até hoje, então, na coroa de Maria, Nossa Senhora de Fátima, o projétil, né, que foi tirado da tentativa de atentado com o Papa. Então, o terceiro segredo é exatamente o atentado que o Papa sofreu e conseguiu sobreviver. E é a mão de Maria que ajudou para que tudo isso acontecesse, né? Dessas três mensagens, a que mais nos ajuda, né, é exatamente a primeira, embora as outras tenham suas consequências, né, mas exatamente a primeira, quando Maria pede a conversão dos pecados, a conversão dos pecadores, e pede para aquelas crianças a mortificação, a penitência. Como é importante que nós tenhamos, então, essa purificação na nossa vida, né? Veja que essas mensagens de Maria, em outras aparições, em Fátima também, não são algo novo, espetacular. É a mesma mensagem do cristianismo, só que com uma ênfase para poder ajudar os cristãos a não esquecerem uma verdade de fé, a viverem com mais heroísmo, né? E para Fátima, o heroísmo é esse, de afastar a possibilidade do inferno. É em Fátima que se compôs uma oração que deixou para as crianças, que nós lembramos com frequência no texto. Quem reza o texto lembra dessa frase, que foi tirada da aparição de Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Sei lá, quem não conhece pensa assim: essa oração sempre existiu. Não, começou a existir na aparição de Fátima, quando Nossa Senhora apareceu àqueles pastorzinhos, né? Eu gosto de lembrar que naquela pergunta que fizeram as crianças, quem vai para o céu, as crianças começaram a perguntar de pessoas que elas conheciam que tinham falecido. A minha amiguinha tal, que tinha falecido, tá no céu agora, já que ela morreu? Tá no céu, dizia Maria. E aí perguntaram da Amélia. E a Amélia, que é mais ou menos um pouco mais velha do que aquelas crianças que tinham morrido também. E aí Maria diz: está no purgatório e vai ficar lá até o final dos tempos. Que a Amélia fez, né? Impressionante, né? É uma criança um pouquinho mais velha que é as de Fátima, os videntes, e no ano 1917 não tinha internet, não tinha nada. O que ela até o final dos tempos. Veja como é a mensagem de Fátima, é para despertar isso, né? É que há uma possibilidade mesmo. O purgatório é um lugar de muito sofrimento, que a pessoa, só depois desse sofrimento realizado, purificado, é que iria para o céu. Não é um inferno, mas é um sofrimento muito grande. E essa é o destino da Amélia até o final dos tempos. Então, é uma possibilidade sim para nós, e que eu coloque o empenho com a minha vida de oração, com pequenos sacrifícios para afastar essa possibilidade. Terminamos a nossa meditação, então, reforçando essa mensagem de Fátima para nós. Qual que é a mensagem? Que eu afaste a possibilidade do inferno com um desejo de cuidar bem das minhas orações, com um desejo de fazer um pequeno sacrifício diário, para poder, através
desse sacrifício, afastar qualquer possibilidade do inferno, né? Deus é tão bom que qualquer empenho meu, mesmo que pequeno, já me ajuda e afasta mesmo a possibilidade de qualquer condenação. Nós lembramos, né, quando rezamos Ave Maria, de fato, que ela vai nos ajudar. Até explicamos, pedimos, né, que ela rogue por nós agora e na hora da nossa morte. Podemos terminar agora a nossa meditação pedindo mesmo para Maria, que em Fátima apareceu aqueles pastorzinhos: Santa Maria, rogai por nós agora e na hora da nossa morte.